Programa Um Novo Olhar. Olá, uma excelente tarde para você que nos acompanha aqui no programa Um Novo Olhar. Eu sou a Michele Rosseto. O programa de hoje, gente, está muito especial. Ó, tá explodindo corações no programa de hoje, porque o tema é amor, paixão e autoconhecimento. E para a gente falar desse tema delicioso hoje, eu estou com Alexandra Maria Augusta e Fernanda Malaquias. Boa tarde, Alexandra, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, Michele, Fernanda, toda a equipe técnica, uma alegria estar aqui novamente com vocês. E esse tema realmente promete numa semana que está acontecendo aí um burburinho no mundo da música, duas divas aí que lançaram músicas falando sobre amor, paixão, e a gente vai falar mais sobre isso. Exatamente, vamos entender também como é que é esse amor na visão da psicologia, e hoje eu estou com a Fernanda Malaquias também. Boa tarde, Fê, bem-vinda. Obrigada, Michele, Alexandra, pessoal que está nos acompanhando. Realmente é um prazer estar de volta às nossas tardes aqui de aprendizado, né? E confesso para vocês que é um tema que eu gosto muito, porque tem muitas pesquisas falando sobre, e eu espero que hoje nós possamos aprender juntos aqui sobre esse tema delicioso. Que legal, muito bom. A Lei já deu um spoiler aí do que vem pela frente. Realmente, o mundo dos famosos está aí alvoroçado com essa questão de amor, de paixão. E vai ser bem legal a gente falar sobre isso hoje. Eu já começo aqui com a Alexandra, né, Ale? A gente fala, né, o tema de hoje, amor, paixão e autoconhecimento. Então, vamos primeiro entender qual que é a diferença. Tem diferença, Ale, entre amor e paixão? Michele, muito interessante, né? A gente acaba achando muitas vezes que é a mesma coisa, né? Mas não é. A gente sempre percebe que a paixão ela é mais intensa, ela é mais, né? Ela traz ali um arrebatamento. Você não pensa direito, não come, não dorme, né? Você fica pensando por aquela pessoa que você está apaixonada, né? E acontece também, né? Eu venho observando paixão pelo trabalho. Então, tem esse campo dos relacionamentos, que é um que a gente vai abordar aqui hoje, e muitas vezes a pessoa ela fica apaixonada por algo, ela fica encantada por um trabalho que ela começa a fazer, só que essa paixão também pode passar. A paixão, normalmente, ela libera uma quantidade, né, já foi pesquisado pela ciência, ela libera hormônios no nosso organismo, e esses hormônios fazem com que a gente veja, por exemplo, se eu estou apaixonada por uma pessoa, eu veja só as qualidades. Então, eu vou ver, né, a pessoa do jeito que eu quero ver, com os olhos de paixão. E o amor, ele já é mais estático, é mais tranquilo, né? Então tem uma diferença aí na intensidade dos dois. Então, tem diferença sim, né? E o que a ciência também já estudou é que a paixão, então, essa liberação de hormônios do organismo, mesmo de um relacionamento amoroso, o que que acontece? Ele tem uma duração de tempo. Então, após aquele tempo, né, o que que acontece? Essa paixão diminui, né? Essa liberação de hormônios começa a diminuir também, e por isso que às vezes a gente vê, né? Falando dos mundos dos famosos, eu lembro que uma vez o Tom Cruise ele foi numa entrevista, ele pulou no sofá, falou que estava apaixonado, que estava amando, que era a mulher da vida dele, né? Teve uma filha com essa pessoa, casou e depois separou. Então disse que era para a vida toda. E aí as pessoas falam: nossa, mas como assim? Né? Já, então era tudo mentira? Não. Não era tudo mentira. Naquele momento, era uma verdade. Ele sentia aquelas emoções, né? Então, por isso que quando a gente fala de amor, paixão e autoconhecimento, o quanto que o autoconhecimento é importante, né? E a gente vai, né? Então, é esse tema que a gente vai abordar aqui hoje. Muito legal, Ale, realmente, eu também percebo essa diferença, né? A paixão parece que ela vem mais
acalorado, assim, é aquela coisa mais eufórica, e o amor, ele traz uma serenidade, ele é mais calmo, pelo menos é a impressão que eu tenho também. Muito legal. Fernanda, esse ano termina a faculdade de psicologia, né, Fê? Esse ano você se forma, né? Muito bom. Então, vamos agora entender um pouco mais se a paixão pode causar ansiedade? Pois é, né, Michele? Falando de ansiedade, a pessoa que está ansiosa para o final desse ciclo da faculdade. Mas sim, gente, brincadeiras à parte, voltando para o nosso foco e a pergunta, sim, a paixão ela pode causar ansiedade, né? O que que acontece? Como a Lei colocou, a paixão, por ela ser mais, por esse, né, o primeiro contato, assim, mais quente nesse primeiro momento, ela tem sintomas semelhantes aos da ansiedade, né? Por quê? São hormônios. Quais hormônios que envolvem a ansiedade e na paixão, né? Nós temos a adrenalina, né? Então, assim, tem hormônios que são liberados e isso faz com que a pessoa sinta parecendo como se fosse numa crise de ansiedade, sentindo uma certa ansiedade, né? Mas o que é interessante que tem um médico, na verdade um psicólogo, desculpa, de um hospital em Curitiba, que ele fala que as tradicionais palpitações, o frio na barriga, né, ao se aproximar de alguém que você gosta ou está sentindo, está percebendo que está começando a crescer aquela paixão, libera adrenalina no nosso organismo. E isso faz com que, às vezes, nós confundimos com a própria ansiedade, né? Mas, uma coisa que é importante, acho que a gente trazer aqui, que é a ansiedade, ela sempre, pensa que a ansiedade, ela está sempre relacionada ao futuro. Então, ela sempre projeta você para o futuro. A paixão é como a Lei colocou, essa reação que acontece no nosso organismo, é uma reação neuroquímica que acontece no nosso organismo e é do momento, né? Então, você pode se apaixonar numa condução, na rua, por alguma coisa, né? Por algum objeto de desejo. Então, tem que prestar bem atenção, porque a ansiedade é o que te leva para o futuro. Quando você começa a fazer planos para o futuro, aí você já começa a perceber que você está mais vivendo uma ansiedade mesmo, de um relacionamento, do que um período de paixão, né? Porque a paixão é um tipo de amor, pensando, né? Então, acho que é bacana a gente trazer esses pontos, porque aí a gente consegue ligar, às vezes, um sinal de alerta, né? Quando você se perceber muito fazendo planos, coisas, pensando muito no futuro, coisa que não chegou ainda, né? Fazendo planos, o que eu falo completo, sabe? Aí eu vou casar, sabe? Quando a gente idealiza tudo. Isso é bem ansiedade, né? É mais do que a paixão. Então, eu tô lendo, pessoal, um livro que eu vou recomendar para vocês até o final dessa nossa conversa, que chama Amor, da Joana de Ângeles. Chama Amor Imbatível Amor. Eu confesso que eu me baseei muito nesse livro para me preparar, assim, para essa nossa conversa de hoje. E tem um exemplo no livro que ela fala, tem um capítulo que ela fala somente sobre isso, de ansiedade, da paixão, do amor. E aí tem um exemplo que ela coloca assim: fique bem atento quando você ouvir um eu te amo logo de primeira. Fique bem atento. Por quê? Esse eu te amo pode vir como um pedido de eu preciso de você. Então, às vezes, a gente, né, a ansiedade faz atropelar a paixão. Nós podemos atropelar de viver aquele momento da paixão, né? E começar a colocar o outro em outros lugares. Mas mais para frente nós vamos falar sobre isso. Então, acho que é bacana trazer que sim, a paixão ela pode sim causar até um certo nível de ansiedade. Michele. Super interessante, Fernanda. Agora eu tô lembrando de quando eu até comecei o meu relacionamento mesmo, né? Hoje eu tô, assim, eu não casei, né, no civil ainda, no papel passado, mas eu tô há praticamente 15 anos, então a gente ficou 12 anos namorando, né? E 3 anos agora que a gente mora junto.
E é exatamente isso. Eu lembro que quando eu comecei, sei lá, no primeiro ano, segundo ano de namoro, eu já ficava numa ansiedade, pensando em como ia ser meu casamento, meu vestido, o que que ia acontecer. Sabe aquela fase da paixão? E aí depois, vai passando o tempo, a coisa vai acalmando, você vai entrando, né, num fluxo, num outro ritmo, que aí é aquele amor mais calmo, aquele amor mais sereno. Então, eu vivenciei isso mesmo, essa paixão que causa essa ansiedade, né, logo no início, assim, do relacionamento, e eu ficava me imaginando muito no futuro. Então, toda hora eu estava pensando em alguma coisa lá no futuro, e causava mesmo ansiedade. Então, achei bem interessante, Fê, quando você traz que a paixão tem esses sintomas semelhantes, né, da ansiedade, porque são os mesmos hormônios ali que estão sendo liberados. Muito legal. E como tema hoje também a gente vai trazer bastante a questão do autoconhecimento, agora eu passo também para a Alê, para a gente falar um pouco mais sobre isso, né? Como o autoconhecimento ele pode contribuir para que a gente faça essa diferença, né? Porque a gente vai sentir paixão em muitos momentos da vida, vamos ficar apaixonados por muitas coisas, e como é que a gente lida, né, com paixão, com amor, como que é isso, Alexandra? Quando a gente fala de autoconhecimento, o autoconhecimento é tão importante, porque quando você passa a se conhecer, você faz um trabalho de terapia, né, ou você busca uma jornada de carreira, ou você busca entender como é que a sua comunicação pode melhorar, o que que acontece? Você começa a reconhecer as suas habilidades e você deixa de projetar tanto no outro, nas situações, né, a razão da sua felicidade. Né? Então, a gente observa muito isso nos relacionamentos amorosos, a gente observa, eu tenho observado também na questão, o amor das mães pelos filhos, né? Então, o quanto que, às vezes, é desafiador para a mãe, não tem a síndrome do ninho vazio, que dizem que é quando os filhos crescem, vão viver a vida deles e saem de casa, né? Tem algumas culturas, como a cultura italiana, por exemplo, que é difícil, né, as mães, né, lidarem, né, com essas situações. Por quê? Porque elas vão de encontro às nossas necessidades, né, e aí a gente passa a projetar as nossas necessidades no outro. Então, o auto, né, auto, que é eu olhar para mim, para eu mesmo, né, o que que acontece? Quando eu começo a me conhecer, eu começo a entender que é muito bom estar perto do outro, né? Só que é muito bom estar perto do outro, porém eu estou bem comigo mesmo, né? Tem aquela frase que a gente escuta tanto que fala assim: ah, eu não preciso estar com você, mas eu quero estar com você. Então, é uma escolha, é por amor. E aí vira uma parceria, vira um companheirismo, né? E é interessante que a gente fala bastante do relacionamento amoroso, mas como eu falei, a questão dos filhos, né? Às vezes é uma paixão, é uma projeção no trabalho, às vezes é a projeção numa amizade, às vezes é a projeção num chefe, né? Ou às vezes até por um lugar. Né? Às vezes a pessoa ela mora numa casa e essa semana passada aconteceu a história de uma pessoa que precisava mudar de casa. Ela morava de aluguel e ela, nossa, ela estava com uma dificuldade de entender que ela ia ter que fazer aquela mudança porque ela era apaixonada por aquele lugar. Né? Então a vida é movimento. Então a vida ela está sempre em movimento, ela vai trazer desafios, ela vai trazer mudanças e quanto mais autoconhecimento você tem, melhores respostas e respostas mais conscientes você consegue dar, né, para situações que aparecem, né? Muito legal, Ale, você falou dessa questão da escolha, e eu lembrei, gente, isso já faz o quê? Uns 15 anos já, eu assisti um vídeo de uma monja, o nome dela, eu acho que é Tenzin Palmi, algo assim, né? E ela falava sobre o amor de apego e o amor genuíno. E eu nunca mais esqueci quando ela trouxe esse exemplo, e ela dizia, né, que o amor de apego é aquele amor em que você diz assim para o outro, né, eu te amo e eu quero que você me faça feliz.
Olha só, né? Você está colocando a sua felicidade, toda a responsabilidade da sua felicidade para uma outra pessoa. Então, eu te amo e eu quero que você me faça feliz. E aí ela falava que esse era o amor de apego. E o amor genuíno é aquele amor em que você diz assim: eu te amo e eu quero que você seja feliz. Se eu estiver junto nos seus planos, ok. Se não, ok também, eu desejo a sua felicidade. Eu achei tão bonito isso que ela diz, que gravou, assim, me marcou, eu nunca mais esqueci. E, e é isso, né? É você ter essa consciência, né, da sua felicidade, do que é importante para você, esse autoconhecimento é essencial. E aí a gente já vai também conectado a essa questão de autoconhecimento, também falar um pouco sobre a carência, né? A carência que pode estar presente na paixão e no amor. E como que é isso, Fê? Como é que a gente lida com essa carência? Pois é, Mi, pois é. Realmente, gente, quando a gente fala da carência, né, nos relacionamentos afetivos, tanto no primeiro momento ali de paixão, quanto já no amor, né, como a Joana de Ângeles coloca no amor pleno, pode haver uma carência. Por quê? Justamente pela pergunta anterior, que foi sobre autoconhecimento. O que que, o que que a pessoa carente vê? Ela vê amor e paixão, às vezes, onde não tem, onde não existe. Por isso que é de profunda importância termos cada vez mais conhecimento e clareza do significado do que é o amor, né? E do que é a paixão, né? Para que todos nós possamos entender como que as nossas emoções reagem quando nós estamos nos relacionando com o outro, né? E aí gerar um bom resultado, não só para mim, mas também para o outro. Então, quando a pessoa é carente, ela acredita estar vivendo sempre em falta de algo. É como se fosse ela buscar no outro o que ela não sente em si, o que ela não acha em si. Tem um livro muito bom que chama A Parte que Falta. Ele é um livro que muitas escolas, né, investiram a ler, provavelmente conhece também, a minha, acredito, porque é um livro muito conhecido que fala justamente disso, do vazio. Como que a gente lida com o vazio? Com o que falta dentro de nós, né? Então, acho que se você que está aí nos ouvindo, nos vendo, sentiu, né, algum momento da sua vida, num relacionamento, ou às vezes também, né, como nós colocamos, a paixão tem vários níveis, né? Pode ser por uma pessoa, por algo, por um objeto, né? Enfim. Então, se você sentiu em algum momento que você colocou no outro aquilo que não era do outro, que era sim seu, sabe? Uma falta, uma necessidade, né? Às vezes, se você, fazendo esse processo de autoconhecimento, você vai olhando para essa história, aí você vai falando, nossa, e não é que a minha menina, a minha criança lá, jovenzinha, queria tanta atenção dos meus pais? E aí eu não fui procurar isso nos meus relacionamentos? Pois é, isso acontece muito. Na clínica, cada vez mais vem chegando casos sobre isso. Na faculdade, no último semestre do ano passado, nós atendemos um caso sobre isso. As supervisões eram, assim, rodeadas de riqueza, porque é complexo falar sobre, é delicado, porque o que falta na gente, muitas das vezes, a gente não quer olhar, né? Por isso que acontece o mecanismo de defesa da projeção, de projetar no outro, né? Então, é um caminho que é doloroso, mas é libertador, quando a gente olha para o que falta. Então, se você sentiu isso, temos aqui a equipe do Instituto Evoluir, né, justamente para te ajudar, né, que está a serviço desse autoconhecimento, dessa autotransformação, né, desse autodesenvolvimento. Então, é importante ficar atento. Eu quero fechar minha fala com uma frase do Marcelo Cardoso que eu ouvi e nunca mais esqueci. Ele fala assim: nós vamos procurar no outro aquilo que os nossos pais não nos deram. Então, eu acho que isso já é um ponto de atenção, né? O que será que eu procuro no outro? Fazer essa pergunta para gente. E, claro, se precisar de suporte, né?
temos aqui o Instituto Evoluir para dar todo esse contorno e esse suporte. Então, é complexo, Michele, falar de carência é complexo, não é? É complexo e envolve muitas questões, e eu acredito para quem está nos ouvindo neste momento, né, já acaba gerando muitas reflexões. Então, agora nós vamos falar sobre a parceria que nós, do Instituto Evoluir, né, temos com a FEAL, né, e lembrar que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir, né, então eu deixo aqui para você que está nos assistindo um convite para fazer parte dessa nossa rede de amigos que compartilham bem aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, né? Então, ajude a manter essa programação no ar, que auxilia você e tantas outras pessoas, né? E aí você pode colaborar espontaneamente por duas formas. A primeira é pelo Pix, que o número é 11 97261 0272. Vou repetir. 11 9 7261 0272, de maneira segura e tranquila. Ou, se você preferir, você também pode entrar no site da FEAL, que é feal.colabore.org, e lá você pode obter todas as informações para se tornar um sócio. Ok? Ale, dando sequência aqui na nossa conversa, gostaria de ouvir um pouquinho aqui, né, a sua percepção sobre por que se faz importante reconhecer as nossas referências familiares quando a gente fala do campo do amor na nossa vida. Quando a gente fala, né, da questão do campo do amor, é interessante que teve até uma pesquisa que foi realizada por um neurocientista chamado Samir Zek, na Universidade de Londres, em que, mostrando para as pessoas fotos, né, então, fotos diferentes, então mostrava foto de natureza, foto do filho, quem era casado, do companheiro, ou de pessoas, né, e iam no cérebro, e aí eles iam mapeando, né, por meio de imagens, áreas do cérebro que iam sendo mais ativadas e menos ativadas, né? Então é interessante, porque até as cores que iam aparecendo eram diferentes, né? Então, quando a gente observando o que acontece, olha só, o que acontece no nosso organismo já vai demonstrando, né, as diferenças. E quando a gente fala de questões sistêmicas, existem ordens, né? Segundo o Bert Hellinger, existem as 3 ordens do amor. E quais são elas? Pertencimento, hierarquia e o equilíbrio do dar e do receber. Então, olha só que interessante, né? Do ponto de vista sistêmico, o Bert Hellinger, né, durante todo o desenvolvimento do trabalho dele, Bert Hellinger pesquisou em várias fontes da psicologia, da filosofia, até desenvolver, né, todo o trabalho das constelações como existe hoje. E ele, por que ele chama, né, as 3 ordens do amor? Porque por amor, né, muitas vezes a gente ocupa o lugar de uma outra pessoa na família, que são as desordens, né? Por amor, né, muitas vezes a gente exclui alguém, e é por amor. Então, às vezes, um filho, um bebê, né, que nasceu e faleceu em seguida, para não causar uma dor maior, aquele assunto vira um segredo, né? E isso vai causando ali algumas desordens nos sistemas familiares. Ou, por exemplo, né, aquele parente, sabe aquele parente que causa problemas, ou segundo as leis da sociedade, né, ele acaba causando ali alguns incômodos na família, ele acaba sendo excluído, né, ele vai sendo esquecido, não se fala dele, então ele também é excluído, isso vão causando desordens, e tudo isso é por amor. São ações que nós, seres humanos, fazemos para quê? Para proteger, né, muitas vezes para proteger um filho, para proteger uma mãe, para proteger um pai, a gente vai por amor, né, tomando ações, né, então, assim, e como a gente está falando aqui de amor e também de paixão, a gente começou falando aqui no começo do programa que o mundo aí dos famosos, né, está num burburinho, porque foram lançadas 2 músicas praticamente
no mesmo dia, de duas cantoras famosíssimas, né? E as duas falando dos relacionamentos que elas tiveram com os ex-maridos, né? Então teve casos de traição, né? E aí falando aí do ponto de vista sistêmico, uma delas, ela lançou uma música, né? Falando uma música em espanhol, falando, criticando o ex-marido, né? E eu fiquei pensando, gente, imagina que esse casal tem 2 filhos. Como que é, né, que os filhos reagem, né, a uma mãe que está fazendo uma música que está internacionalmente conhecida, com 100 milhões de visualizações, assim, em 2 dias, né? A música mais escutada no mundo, porém uma música que fala de quem? Aponta os defeitos do pai, né? Então, aí também é uma desordem, né? Quando os filhos tomam partido nas brigas dos pais. Então, eu fiquei pensando, né? Olhando do ponto de vista sistêmico, né? Os filhos, né? Deste casal que são crianças tem ali em torno de 7, 9 anos, né? As desordens, porque com certeza, né? As crianças, de alguma forma, nessa história, de forma inconsciente e por amor, acabam tomando partido, né? Por amor à mãe ou por amor ao pai, vão ficar do lado de um ou de outro. Isso também, né, Fernanda, e você que está nos escutando, fica pesado demais. Fica pesado demais carregar esse peso da solução das questões paternas, né, pelos filhos. Então, quando a gente fala de amor, paixão e das ordens do amor na visão sistêmica, né? E aí o que eu acho bonito, que quando a gente fala aqui do Evolui, aqui no Evolui a gente tem psicólogo, então tem a visão da psicologia, tem a visão do coaching, tem a visão da neuropsicologia, tem a visão sistêmica da constelação, e todas essas visões elas vão se somando no que a gente nomeia de uma visão integral, para auxiliar, né, a pessoa no seu autoconhecimento, para ela buscar aí a cura e a reconciliação para a sua vida, né, Fernanda? Exatamente, Ale, exatamente. Pessoal, eu só quero fazer uma observação, porque nós iniciamos o programa com a participação da Michelle, a Michelle estava conosco aqui, mas a internet dela caiu, deu um probleminha técnico na internet dela, então nós vamos seguindo, eu e a Lei, tá bom? Só porque, né, estávamos em 3, agora estamos em 2, só para esclarecer. Então, a Lei, enquanto você falava, eu me lembrei de um escritor que eu estava lendo um livro nas minhas férias, e que ele falava assim, quando a gente se relaciona com uma pessoa, não são só duas pessoas se relacionando, tem 4, 5, 6 pessoas ali se relacionando com ela. Por quê? Tem tudo o que aquelas pessoas, o que a família ensinou o que é o amor e o que é amar. Então, porque assim, quando nós somos criança, a criança geralmente ela aprende muito do que os pais, do que as pessoas, o entorno dela, né, o social dela, passa para ela. Então, acho que quando a gente fala de reconhecer as nossas referências familiares, também está de reconhecer, às vezes, os padrões que foram passados para nós, né, na nossa família, enfim, no nosso meio social, né? Então, ele até traz um exemplo, né? Ele fala assim, se o seu namorado compra um presente para você e aquilo te dá um desconforto grande, talvez seja porque na sua família, quando tinha algo muito bom, ou um presente, quando alguém recebia um presente, era um prenúncio, né, de que algo iria acontecer, de que algo iria começar a arruinar. Então, a importância da gente ter essa conversa, até quando a gente está falando de relacionamento afetivo, né, e até com a gente mesma, de ter essa abertura, de conversar e procurar entender, né, quando a gente se relaciona com uma pessoa, tem também toda uma história por trás, de que os nossos pais, avós, enfim, de pessoas que passaram o que é o amor e o que é o amar, né? Então, achei bem interessante, falei, vou trazer, porque eu acho que casa. Seguindo aqui, gente, a Lê falou, né, de visões, de diferentes visões, né? Como é gostoso a gente falar de um assunto por diversas óticas. E o próprio Instituto fornece isso, e aqui, esse nosso espaço aqui do programa Um Novo Olhar também. Então, já adentrando
né, a visão do espiritismo, falando sobre o espiritismo, o que seria, né, a paixão para o espiritismo? Eu gosto bastante da pergunta 907, no Livro dos Espíritos, que fala assim: seria intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Gente, a resposta é tudo, porque olha o que vem. Eles falam assim: não, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo a realizações de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então aí eu falei, uau, já traz uma visão para a gente, né? O quanto é importante até termos esses espaços de conversa para falar sobre a paixão, sobre o amor, porque tudo isso está a serviço. E está a serviço da nossa natureza para o bem, né? Então é bem a forma como a gente manuseia, como a gente compreende, né, a paixão, como a gente vive uma paixão e vive até um amor, né? Então acho que quando a gente compreende, né, quando Kardec coloca que o princípio originário das paixões é o bom e está posto para o homem para o bem, eu acho que aí é um ponto que a gente fala, não, então, como que eu estou utilizando as paixões, né? Aqui o Kardec, ele coloca num sentido amplo, mas como que a gente faz uso dessas paixões, né? Como a gente se envolve, não é, Ale? E, Ale, já também caminhando aqui na seara do campo do espiritismo, você acha que existe amor pleno, Ale? Podemos falar que existe amor pleno para o espiritismo? Ótima pergunta, né? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele vai falando, ele traz uma explicação linda, porque ele vai dizendo que a gente vai evoluindo. Nós somos seres em evolução. Então, primeiro vem os instintos, né? Que são os nossos sentimentos primários, até a gente ir evoluindo, né? Então, ainda aqui no planeta Terra, né? Quais são as formas de amor que a gente encontra? Encontramos várias formas de amor, né? Porque nós temos espíritos em vários estágios diferentes de evolução, de aprendizado. Então, a gente observa, né, que aqui no planeta Terra, a gente está aprendendo, na verdade, o que é o amor. E quando a gente olha, né, me vem a imagem de Jesus, né? Aquele amor que Jesus nos exemplificou da forma que ele nos exemplificou aqui na Terra, né? É totalmente diferente, né, do que a gente, sem apego, né, ressignificando laços sanguíneos, somos todos irmãos, então esse é um amor maior, né, e nós estamos em evolução aprendendo, né, por isso que, como o trabalho aqui da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, que está a serviço, trazendo informação, trazendo conteúdo de qualidade, né, a serviço da evolução, né, das pessoas, né, no planeta, vai contribuindo, né, para que a gente a cada dia vá aprendendo uma lição diferente, a gente vai vivenciando isso no nosso dia a dia, na nossa vida, né, e aí a gente vai vendo que esse amor genuíno, ele existe, porém aqui no planeta Terra a gente ainda está aprendendo, está desenvolvendo, está evoluindo, indo em direção a ele, né, Fernanda? Total, Ale. Olha, ainda temos muito que compreender sobre amor, né, Ale? Muito, é muito complexo. Como a Ale colocou, existem vários níveis, né, de amor e várias formas também de amar, né? Então, olha, Ale, estamos indo para o finalzinho da nossa conversa. Finalzinho, finalzinho. Já estou vendo, passou muito rápido. E eu gostaria de deixar uma reflexão aqui do Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma fala bem assim, forte, né? No item 11, que fala que o amor é um sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus, né? E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado, né? E aí ele fala aquela máxima que todos nós conhecemos, bem famosa, né, no Evangelho,
que no início, na sua origem, o homem possuía apenas instintos. Mais elevados e corrompidos, possuiu sensações. Mais instruídos e purificados, possuiu sentimentos, que é o amor, né? Então, eu fico com essa reflexão, sabe, Ale? Como que a gente pode caminhar para esse amor maduro, né? Esse amor que até a própria Joana de Ângeles coloca também no livro que eu comentei com vocês, que é um amor que não cobra, que é um amor pacífico, né? Que é um amor que compreende. Como que a gente pode caminhar cada vez mais para esse amor que substitui a individualização, né? E coloca no lugar a integração, né? De ambas as partes, de todos nós. Então, Ale, passo a palavra para você, para os seus agradecimentos, momentos finais. Se tiver alguma dica de filme, de série, de documentário, pode trazer, Ale. É muito bom sempre estar aqui, né? E falando ainda desse tema, né, do amor, que é o nosso objetivo maior, né, da vida, né? Amai-vos uns aos outros, foi a lição que nos foi ensinada. E tem um livro, né, As Ordens do Amor, do Bert Helling, ele que traz todo o ensinamento sobre o que foi falado aqui. Acho que tem um livro que você já trouxe, né, Fernanda, que é lindíssimo também, né? E que a gente possa, né, dentro desses aprendizados, cada vez mais nos conectar, primeiro com o amor por nós mesmos, depois com o outro, e depois com o mundo, com a natureza, entendendo que somos todos irmãos nesse planeta. Uma gratidão a você, Fernanda, Michele, e a todos, a equipe técnica, e a todos que estiveram aqui conectados com a gente. Muito bem, muito bem. Eu também, pessoal, eu fico então com a indicação que eu comentei no início para vocês do livro Amor Imbatível Amor, eu tenho até ele aqui comigo, não é livro de cabeceira mesmo, que fica aqui comigo e não desgruda, porque é um livro muito bom, é uma leitura bem gostosa, e uma das coisas que me marcou bem, que a Joana de Ângeles traz, que ela comenta, né, que o amor, ele cresce por uma amizade, né, e depois ele vai se tornando esse amor pleno, né, de que nós falamos, esse amor maduro, né, então fica a dica, recomendo, pessoal. Muito bem, então quero agradecer a toda a equipe da produção, do programa Novo Olhar, Thaís Cabenguele, Bruna Paz, Rogério Palma, toda a técnica, toda a equipe que dá suporte para a gente e nos oferece o melhor para passarmos para vocês e transmitirmos para vocês esses aprendizados e reflexões. Legal? Eu espero que vocês gostem e tenham gostado dessa nossa tarde de reflexões. E esperamos vocês na próxima semana, com mais um conteúdo, com mais um tema novo, né, Ale? Com certeza, sempre uma alegria imensa e um beijo carinhoso a todos. Você acompanhou Um Novo Olhar.